Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos entender um pouco da física dos fluidos em movimento, que é conhecida como hidrodinâmica. Nessa aula nós vamos falar da equação da continuidade, da equação de Bernoulli e vamos procurar entender aonde que essas equações se aplicam na prática. Vamos lá? Nós todos sabemos que é possível aumentar a velocidade da água que sai de uma mangueira fechando parcialmente o bico dessa mangueira, não é isso? Ou seja, o que nós concluímos é que a velocidade do fluido depende da área da seção reta pela qual ele está passando. Para a gente entender a equação da continuidade, então, vamos considerar aqui duas mangueiras, onde esse lado tem uma área A1 e esse outro lado uma área A2, onde A1 é maior do que A2. Vocês concordam comigo que a quantidade de fluido que entrar de um lado dessa mangueira tem que ser a mesma quantidade de fluido que sai do outro lado dessa mangueira, ou seja, o volume de líquido que passa pela mangueira é constante, independente das áreas. Então, pessoal, nós já concluímos que o volume de líquido que entra de um lado da tubulação, da mangueira, tem que ser o mesmo volume que sai, não é isso? O volume na entrada, que eu estou chamando de V1, tem que ser igual ao volume na saída, que eu estou chamando de V2. Então, para a gente tentar derivar a equação da continuidade, ou seja, uma equação que relaciona a velocidade do fluido com as respectivas áreas de seção transversal, vamos olhar só para um trecho dessa mangueira e analisar o movimento de um fluido em um intervalo de tempo ΔT, tá bom? Nós sabemos que volume pode ser escrito como sendo o produto da área por um comprimento, que eu vou chamar de ΔX. Esse ΔX é o comprimento, ou seja, o deslocamento do fluido ao longo dessa mangueira no intervalo de tempo ΔT. Quando nós relacionamos deslocamento com tempo, a gente está falando de quê? De velocidade, não é isso? Então, eu posso escrever que a minha velocidade, a velocidade do fluido, é igual a ΔX, que é o deslocamento que ele sofreu, no tempo ΔT. Isso implica que o meu ΔX, que eu vou substituir lá na equação do volume, é igual a velocidade vezes o tempo. Então, aqui nós temos o deslocamento do fluido em função da velocidade. Substituindo, então, na equação para o volume e fazendo V1 igual a V2, nós vamos ficar com o seguinte: a área 1 vezes a velocidade 1 vezes o intervalo de tempo tem que ser igual a área 2 vezes a velocidade 2 vezes o intervalo de tempo. Esses intervalos de tempo a gente pode cancelar, ó. E tudo que a gente vai ficar no final é com uma expressão que depende da área e da velocidade. Então, A1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual a A2 vezes a velocidade 2. Essa equação aqui é conhecida como equação da continuidade, tá bom? Vamos entender o que essa equação está querendo dizer para a gente. Se a área 2 for menor do que a área 1, vamos supor o seguinte, ó, que a 2 é menor do que a 1. Vamos ver o que acontece? V1 é igual a 2 vezes V2 dividido por A1. Se A2 é menor do que A1, V1 é menor do que V2. Ou seja, nos pontos onde a área é grande, a velocidade é pequena e vice-versa. É isso que diz o princípio da continuidade. A velocidade do fluido reduz onde a área aumenta e a velocidade aumenta onde a área reduz. Dos conhecimentos adquiridos da equação da continuidade, nós agora podemos derivar uma grandeza que vai ser bastante útil no nosso estudo dos movimentos dos fluidos. Essa grandeza é chamada de vazão. Nós aprendemos
que o volume do fluido que entra de um lado de uma tubulação tem que ser igual ao volume de fluido que sai no outro lado dessa mesma tubulação. Porém, as velocidades com que esse fluido passa em diversos pontos pode sofrer variação se a área variar. Nós aprendemos que pontos onde possuem uma área pequena, a velocidade é grande. E pontos de grande área, o fluido passa com uma velocidade baixa. Nesse caso aqui, na nossa ilustração, como A1 é menor do que A2, a velocidade com que o fluido passa em A1 é maior do que a velocidade com que o fluido passa em A2. Porém, da equação da continuidade, a gente aprendeu o seguinte, ó, que o produto da área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual ao produto da área 2 vezes a velocidade 2. Isso implica que esse produto de área por velocidade tem que ser constante. Ou seja, de um lado é igual ao outro. A essa constância nós chamamos de vazão. Nós representamos pela letra R e o produto da área pela velocidade. Ou seja, a vazão em um lado tem que ser igual à vazão no outro lado da tubulação. Vamos então procurar compreender melhor a equação da continuidade analisando essa simulação da plataforma FET, onde aqui nós temos uma mangueira. Inicialmente todos os pontos dessa mangueira estão com a mesma área e vamos colocar aqui um fluido para se movimentar. Se a gente usar esse medidor de velocidade, nós vamos observar que em todos os pontos dessa mangueira a velocidade do fluido se mantém constante e igual a 1,6 metros por segundo. Isso acontece porque a área, ao longo de toda ela, está permanecendo constante, a mesma, tá bom? Se nós fizermos agora o seguinte, ó, aumentar a área de uma parte dessa mangueira e deixar outros pontos mais estreitos. Vamos colocar agora o fluido novamente para se movimentar e vamos ver o que acontece com a velocidade desse fluido. Observe que nos pontos onde a área é maior, a velocidade do fluido é menor. E aonde a área é menor, a velocidade é maior. Vamos olhar aqui para o medidor de velocidade, ó. Nesse ponto de área grande, a velocidade é 0,4 metros por segundo. Aqui onde tem um estreitamento, ó, a velocidade já é 2,8 metros por segundo. Outro fato a ser observado é que a quantidade de moléculas que entram nessa área grande é a mesma quantidade que sai. O único parâmetro que muda aqui é a velocidade, ou seja, o volume permanece o mesmo. O volume que entra tem que ser igual ao volume que sai. Agora nós vamos falar de um conceito, que é a equação de Bernoulli, que tem inúmeras aplicações práticas. A equação de Bernoulli traduz para os fluidos a conservação da energia mecânica. Então, para estudar essa equação, vamos considerar aqui uma tubulação que ela tem a entrada com essa área, tá bom? Uma área A1. A saída tem uma área A2 maior do que A1, tá bom? Esse lado está a uma altura Y1 e o lado da saída está a uma altura Y2. Vamos expressar aqui a equação de Bernoulli e vamos compreender o que essa equação representa e aonde ela se aplica nos próximos slides. A equação de Bernoulli é dada aqui por essa expressão. Vamos buscar entender o que significa cada termo dessa equação. P1 é a pressão no lado da entrada, a pressão com que o fluido entra na tubulação. Aí eu tenho um segundo termo aqui, adicionando, que é 1/2 da densidade vezes a velocidade ao quadrado, no lado da entrada. O que esse termo lembra para você? Ele lembra uma energia, que é a energia cinética. O fluido tem movimento, então ele tem a energia associada ao movimento, que é a energia cinética. Adicionando a esses dois termos, nós temos um outro, que é a densidade vezes a gravidade vezes a altura da tubulação da entrada. Esse termo lembra uma energia potencial gravitacional.
Ou seja, a pressão adicionada à energia cinética do fluido mais a energia potencial gravitacional do fluido tem que ser constante em ambos os lados. Esse é o princípio da conservação da energia mecânica e também é a equação chamada de equação de Bernoulli. Então, a pressão mais 1/2 da densidade vezes a velocidade ao quadrado, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, tem que ser constante. Vamos ver agora alguns casos especiais dessa equação. O primeiro caso especial da equação de Bernoulli que nós vamos estudar é o caso do fluido em repouso. Ou seja, nós vamos voltar lá para a hidrostática, que nós já vimos. Se o fluido está em repouso, qual é a velocidade dele? 0, não é isso? Se a velocidade v é igual a 0, aplicando essa condição aqui na equação de Bernoulli, que representa a conservação da energia mecânica para os fluidos, esse termo de energia cinética vai ser igual a 0 e o termo de energia cinética do outro lado também. Então, vamos ver o que a gente chega aplicando essa condição de fluido em repouso. A gente vai ficar com P1 mais densidade vezes gravidade, a altura na entrada, é igual a P2 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura na saída. Vamos colocar a pressão de um lado e o termo de energia potencial gravitacional do outro. Vai ficar P1 menos P2 é igual a densidade vezes a gravidade. Ó. Vamos colocar em evidência. Vai sobrar Y2 menos Y1. Olhem para essa equação aqui. Ó. Vocês lembram dessa equação quando nós estudamos a hidrostática? O que essa equação diz? Ela diz como que a pressão varia com a altura. Nós aprendemos lá na hidrostática que quanto maior for a profundidade, maior é a pressão. Ou seja, existe um aumento de pressão, uma variação de pressão, quando nós aumentamos a altura. Essa equação que nós derivamos a partir da equação de Bernoulli é essa equação que vimos lá na hidrostática. P igual a P0 mais ρgh. Ou seja, a partir da equação de Bernoulli, a gente chega na equação que diz como a pressão varia com a profundidade. O segundo caso especial que nós vamos estudar da equação de Bernoulli é o caso onde não existe diferença de altura entre a entrada e a saída da tubulação. Ou seja, nós vamos fazer Y1 igual a Y2 na equação de Bernoulli. Fazendo isso, os termos de energia potencial gravitacional serão 0. E agora, o que é que vai sobrar para a gente? Ó? P1 mais a energia cinética no lado da entrada tem que ser igual a P2 mais a energia cinética no lado da saída. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos no caso anterior. Colocar pressão para um lado e o termo de energia cinética para o outro. Então, P1 menos P2 tem que ser igual a 1/2 da densidade, velocidade 2 ao quadrado, menos velocidade 1 ao quadrado. Vamos analisar e entender essa equação aqui, ó, que foi a equação que nós chegamos adotando a altura igual a 0. Se V2 for maior do que V1, concordam comigo que esse lado aqui da equação, ó, será maior do que 0, vai ser positivo. Para esse lado ser positivo, esse lado de cá também tem que ser positivo. Então, isso implica que P1 deve ser maior do que P2, para que o lado esquerdo dessa equação também fique positivo. O que isso representa? Representa que se a velocidade do fluido aumentar, a pressão tem que diminuir. A velocidade 2, ó, nós estamos dizendo que é maior do que a velocidade 1. Consequentemente, ocasionou uma redução na pressão desse lado 2 da tubulação. Então, pontos
onde a velocidade do fluido é maior, a pressão é menor. Essa é uma consequência da equação de Bernoulli, que tem aplicações práticas em inúmeras situações que vamos ver a partir de agora. Esse vídeo do aeroporto de Fortaleza pode evidenciar bem uma consequência da equação de Bernoulli. Nessa ocasião, a cidade foi atingida por fortes rajadas de vento que, segundo a FUNSEMI, chegaram a atingir até 46 km por hora. Então, o telhado do aeroporto foi parcialmente arrancado devido a essas fortes rajadas de vento. Por que esse fenômeno acontece? Como que a gente pode explicar baseado na equação de Bernoulli? Nós sabemos que pontos onde a velocidade do fluido é maior, a pressão é menor. Então, o telhado do aeroporto, quando o vento com alta velocidade passa sobre ele, a pressão lá em cima torna-se menor do que a pressão embaixo do telhado. Nós sabemos que pressão e força são diretamente proporcionais. Então, onde a pressão é maior, a força é maior. Então, aí existe uma força grande de baixo para cima, fazendo com que essas telhas sejam arrancadas devido a essa diferença de pressão. E aí, pessoal, vocês já se perguntaram o porquê das asas do avião apresentarem aquela aerodinâmica? Como que é uma asa do avião? A asa do avião ela é formada com uma parte aqui superior mais curva do que a parte inferior. E ela tem esse formato não é à toa, é devido a um princípio que nós já aprendemos, que é o princípio da equação de Bernoulli. O fato da parte superior ser mais curva aumenta a distância a ser percorrida pelo ar ao passar pela asa do avião. Esse aumento na distância causa um aumento na velocidade. Então, a velocidade aqui em cima, que eu vou chamar de V2, é maior do que a velocidade embaixo da asa do avião, que eu vou chamar de V1. Então, V2 é maior do que V1. Nós aprendemos da equação de Bernoulli que pontos onde possuem uma maior velocidade possuem também uma menor pressão. Então, a pressão aqui em cima, P2, é menor do que a pressão P1 aqui embaixo. Então, P2 é menor do que P1. Essa diferença de pressão causa uma força resultante para cima, que é a força de sustentação do avião. Então, é graças a essa aerodinâmica que o avião consegue se manter estável no ar. E isso vem do princípio da equação de Bernoulli, uma consequência dela. Então, vamos para mais uma aplicação prática da equação de Bernoulli. É o caso dos carburadores de carros antigos. Nós sabemos que para que um motor funcione adequadamente, é preciso haver uma mistura de ar e combustível para ser queimada durante a combustão. O dispositivo que faz essa mistura de ar e combustível é chamado de carburador. O carburador ele é um tubo onde nesse tubo circula o ar admitido pelo carro e esse tubo tem uma característica, ele sofre um estreitamento em um determinado ponto. Esse estreitamento faz com que a velocidade do ar nesse ponto seja maior. É uma consequência da equação da continuidade, que nós já vimos. Pontos de menor área apresentam maiores velocidades de fluido. Essa maior velocidade provoca uma diferença de pressão entre esse ponto, vou chamar aqui de P2, e esse ponto onde está o combustível, a cuba de combustível. Então, a pressão aqui dentro é maior do que a pressão aqui fora, o combustível sai e se mistura ao ar que foi admitido dentro do carburador. Então, dessa forma é feita a mistura de ar e combustível para a combustão. Uma aplicação direta da equação de Bernoulli e da equação da continuidade. Então, o que nós podemos dizer a respeito da aerodinâmica dos carros de Fórmula 1 e da evolução desses carros, baseado no princípio de Bernoulli? Os engenheiros sempre buscaram melhorar a aerodinâmica desses carros, fazendo com que a pressão embaixo dos carros fosse reduzida através do desenho desse carro. Reduzindo a pressão embaixo, ele faz com que o carro ande grudado
ao solo. Isso possibilita fazer curvas com alta velocidade e com grande perfeição. Então, aqui nós podemos ver como que a aerodinâmica desses carros foram evoluindo ao longo dos anos. Um dispositivo que foi acrescentado ao desenho do carro foi a asa, ou aerofólio, né? E o formato dessa asa, ao contrário do formato da asa do avião, ela é mais curva na parte de baixo. Isso faz com que a velocidade na parte de baixo seja maior e, consequentemente, a pressão menor. Isso reduz a pressão na parte de baixo do carro e o carro ganha mais estabilidade. Se a gente olhar aqui a evolução desses carros, em cada uma delas, a pressão de cima para baixo é sempre aumentada. Ou seja, o objetivo é sempre reduzir a velocidade com que o ar passa em cima e aumentar a velocidade com que o ar passa embaixo. Fazendo isso, através da equação de Bernoulli, embaixo vai surgir uma pressão menor do que em cima. Consequentemente, uma força de cima para baixo sustenta o carro de Fórmula 1 na pista. Vimos então algumas aplicações da equação de Bernoulli e da equação da continuidade. Existem uma centena de aplicações, principalmente na engenharia. O que eu quero que vocês fiquem da aula de hoje são esses dois conceitos, a equação de Bernoulli e a equação da continuidade. Vocês precisam saber que pontos onde a área é menor, o fluido passa com uma velocidade maior. E que quanto maior for a velocidade, menor é a pressão. Pontos de maior velocidade apresentam menor pressão. Nós vamos trabalhar esses conceitos, resolvendo alguns exemplos nas próximas aulas. E por hoje a gente finaliza aqui. Muito obrigada e abraço.